Otaku, eu sou o Gushi e hoje vamos falar sobre um grupo que é bem citado na obra Tensei Shitara Slime, mas pra quem não leu o mangá ou as novels, não tem a mínima noção de quem são essas pessoas. Esse grupo é chamado de os Lordes Demônios das 8 Estrelas, e são os Lordes Demônios verdadeiros. São basicamente alguns dos seres mais poderosos da obra, sendo todos eles ranqueados no mínimo como Rank S, exceto por uma que é uma exceção que eu vou explicar no decorrer do vídeo. E bom, se você chegou nesse vídeo de paraquedas, cara, se aproveita, se inscreve no canal, você vai encontrar muitos vídeos como esse e com certeza não vai se arrepender da sua inscrição. Então, antes de apresentar os personagens, preciso explicar para você o que é um Lorde Demônio. Os Lordes Demônios são seres que se tornam Lordes Demônios através da evolução. Esse ritual de evolução se chama Festival da Colheita, e para ser iniciada a pessoa precisa ter alguns requisitos. O primeiro é possuir uma semente do Lorde Demônio, que não tem tanta explicação lógica como receber esse requisito, mas aparentemente quando a pessoa chega no nível de Lorde Demônio, ela recebe essa semente pelo próprio sistema. E o segundo requisito é coletar 10.000 almas humanas. Quando o usuário consegue esses dois requisitos, ele dá início à evolução, ao Festival da Colheita, que dura um curto período de tempo, e logo que desperta é anunciado pelo próprio sistema do mundo como um Lorde Demônio verdadeiro. O sistema ele anuncia para várias pessoas, para todo mundo saber que um novo Lorde Demônio surgiu, e é assim que os Lordes Demônios verdadeiros são proclamados. Mas ainda existem os Lordes Demônios autoproclamados, pessoas de alta influência que se autoproclamam como Lordes Demônios. É mais ou menos assim, a pessoa acorda e fala, a partir de hoje serei um Lorde Demônio. E esses Lordes Demônios autoproclamados, eles são meio que caçados pelos Lordes Demônios verdadeiros, como punição por se autoproclamar e não ter aquele quesito de evolução. Os Lordes Demônios das 8 Estrelas, que vamos falar nesse vídeo, é o grupo de Lordes Demônios verdadeiros, que foram nomeados pela humanidade como os 10 grandes Lordes Demônios. Mas esse título acabou se desfazendo com o tempo, já que na atualidade restaram apenas 8 Lords. Então o novo nome ficou como os Lordes Demônios das 8 Estrelas. Beleza, agora você sabe o que é um Lorde Demônio. Nesse vídeo eu vou evitar os spoilers narrativos da obra, então não vou contar muito sobre a história, vou focar somente no personagem. Agora chega de enrolação, vamos ao vídeo. E o primeiro aqui da nossa lista é Guy Crimson, o Lorde Demônio mais antigo de todos, fazendo de si um deus demônio, ou quase um. Ele também é conhecido como o Lorde Demônio da Escuridão, e foi despertado como um Lorde Demônio verdadeiro. Por não ter um sexo definido, ele pode escolher ser tanto homem como mulher, mas sempre que se refere a ele na obra, se referem como alguém do sexo masculino. Ele habita o Palácio de Gelo Branco, e estende todo o seu território sobre o continente gelado. Guy Crimson é um ser que desconsidera e ignora os desconhecidos, mas quando há um laço entre ele e a outra pessoa, nunca poupa esforços para ajudar. Podemos ver isso quando se trata de Ramírez, a qual ele tem uma boa consideração como amiga. Lembra que quando eu disse que ele era quase um deus demônio? Bom, os deuses demônios são o auge de um demônio, a evolução mais alta possível, e apesar de ter um poder que faça ele ser considerado de mesma ameaça, ele nunca conseguiu se tornar um verdadeiro deus demônio. Por efeito de curiosidade, o único deus demônio citado na obra é Diablo. Ramírez, a Rainha das Fadas, ou também como é conhecida, a Fada do Labirinto. Ramírez em nenhum momento despertou como um Lorde Demônio verdadeiro, mas é reconhecida pelos outros Lordes Demônio como uma Lorde Demônio. Seu território é o Labirinto Subterrâneo de Tempest. Ela, apesar de ter o título de Lorde Demônio autoproclamada, é também um ser que administra o equilíbrio do mundo inteiro e concede proteção aos heróis. Apesar dela parecer ser uma pessoa bem fraca e até mesmo ser muito desmerecida por sua forma base, quando ela entra em sua forma adulta, ela se torna um perigo de Rank S. Algumas curiosidades sobre ela é que ela nunca se nega a ajudar alguém. Ela, além de gostar muito de conversar, tem uma presença muito carismática. Ramírez tem o costume de se comunicar pela telepatia, o que faz às vezes ela esquecer como se fala e conversa. Ruminas Valentine, a Rainha dos Pesadelos. Ela é a líder do poderoso Reino do Ocidente, o Império Sagrado de Rubérios. Ela é uma vampira que carrega o título de Rainha dos Vampiros. Sua aparência também é bem chamativa pela sua raça, uma menina com cabelos prateados e com olhos heterocromáticos, sendo um deles azul e o outro vermelho. Ruminas é uma pessoa altamente confiante em suas habilidades, influência e em seu exército, mas para Rimuru ela é descrita como uma tsundere.
ela tem uma habilidade chamada de Rei Luxurioso Asmodeus. Essa habilidade permite trazer os mortos de volta à vida, sendo uma skill que permite controle entre a vida e a morte. Avançando aqui na lista, chegamos em Dino. É um anjo caído e um Lorde Demônio verdadeiro. Ele também é conhecido como Rei da Floresta Adormecida. Dino é a definição de um preguiçoso. E para não deixar a preguiça ficar de lado, ele busca resultados perfeitos com o mínimo de esforço possível. Ele é considerado o espadachim mais forte do mundo e luta com uma grande espada chamada Crumbling Fan. Milin Nava, a Destruidora. Ela é uma das mais fortes e antigas Lordes Demônio, assim como Guy. Milin tem um nível de ameaça catastrófica, e tudo que ela busca é tirar seu próprio tédio, ou seja, se divertir. Ela tem o título de Princesa Dragão, por ser filha de Valda Nava. Milin despertou como Lorde Demônio ainda muito nova, quando mostrou sua ira para uma nação inteira. E isso por causa que essa mesma nação matou seu melhor amigo e a única lembrança que ela tinha de seus pais. Agora eu vou dar um spoiler, mas esse spoiler não vai alterar nada na sua experiência com a obra. É apenas para vocês terem noção do poder da Milin. Ela, no seu despertar como Lorde Demônio, acabou perdendo a consciência por causa de tanto poder e tudo mais, e a raiva, e acabou enfrentando o Guy, que tinha a intenção de apenas acalmá-la. Mas o Guy falhou nessa missão, porque não conseguiu acalmar Milin de jeito nenhum. Então a Ramírez entrou em cena e acabou sacrificando a si mesmo para evitar um desastre de nível global com a luta de dois Lordes Demônio. Milin também tem duas formas, sua forma base, que em si já é muito poderosa, e sua forma de ataque, onde ela entra ali em modo dragão, que passa ela de um problema de classe S para um problema de classe catastrófica. Agora temos Dagroli, o homem conhecido como a Ira do Continente. Ele faz parte da raça dos gigantes e tem o título de Rei dos Gigantes. Dagroli, quando novo, era alguém arrogante e olhava para si mesmo como imbatível, mas com o tempo essa personalidade foi se alterando. Atualmente ele é um homem muito gentil, só agindo de forma bruta quando realmente está irritado. Ele, assim como os outros, com exceção da Ramírez, é um Lorde Demônio verdadeiro. Suas habilidades são baseadas em seu aspecto físico, como defesa e ataque, além de ter uma certa imunidade à magia. Quando está em sua forma base, ele tem uma aura como a de um humano, e pode passar facilmente despercebido por vários lugares. Nessa sua forma, ele tem uma altura de mais ou menos 3 metros, mas quando entra em sua forma de ataque, sua aura é alterada conforme sua raiva. Nessa forma ele pode chegar até mais ou menos 15 metros de altura. Leon Cromwell, o homem que é tanto um herói como um Lorde Demônio. Leon é um humano que virou um herói verdadeiro, ou seja, alguém que foi reconhecido pelo sistema como um herói. Para terem noção de como isso é raro, deve existir mais ou menos 4 heróis verdadeiros no universo da obra. Em sua época de herói, Leon era conhecido como o Sabre de Platina, e além de ser um herói verdadeiro, ele também despertou como um Lorde Demônio verdadeiro, e assim passou a ser chamado de o Diablo de Platina, ou o Demônio Loiro. Apesar de seu modo de falar e suas ações, no fundo Leon é uma pessoa muito gentil, mas tem algumas travas para se relacionar com outras pessoas, o que faz todos ao seu redor achar ele como alguém frio e muito cruel. Por causa de algumas ações de Rimuru, Leon acabou evoluindo de herói verdadeiro para Deus Demi, o que fez ele alcançar o status de semideus, o maior patamar que um humano pode chegar. E por último, mas não menos importante, Rimuru Tempest. Finalmente chegamos ao protagonista da obra. Rimuru é um slime. Ele é o fundador e o rei da Federação Jura Tempest, que fica na Floresta Jura. Ele é o mais poderoso Lorde Demônio que já existiu, tendo sua evolução final para o Grande Lorde Demônio, um ser equivalente ao Deus Demi, ou seja, um semideus. E nesse ponto, eu não preciso dizer que ele também é o slime mais forte do mundo, não é? Além de ser um ser em um patamar divino, Rimuru possui grandes conexões na sociedade, até mesmo com seres extremamente poderosos, como o dragão verdadeiro Veldora Tempest, Milian Nava e Chloe Albert. Pra quem não sabe quem é Chloe Albert, eu vou dar um spoilerzinho bem de leve. Deusa Demi. Bom, não vou entrar em mais detalhes que isso, porque senão vai acabar saindo um spoiler que você pode acabar sendo prejudicado na sua experiência com a obra. Mas se você chegou até aqui, tudo que eu peço para você é o seu like e a sua inscrição. Assim eu fico feliz para produzir mais e com certeza com isso cada dia vai chegar mais conteúdo sobre o mundo dos animes para você. No mais é isso, espero que tenha gostado, um beijo, um abraço e falou!